Вы санкции ввели против нас, вы нас душите и прочее. Как я часто учу, мы вас защищать будем. Ну и летите эти шарики. Crise fatal para Putin irrompe na fronteira Bielorrússia-Lituânia. Lukashenko e Putin pensaram que poderiam colocar a OTAN de joelhos com um brinquedo falso. Quando as fronteiras se fecharam em suas caras em novembro de 2025, um plano brilhante foi elaborado nas salas de estratégia em Minsk. Eles paralisariam a Lituânia não com mísseis caros, mas com balões meteorológicos de $100. No papel, isso parecia uma vitória barata e sorrateira. A Lituânia está ameaçando cortar Kaliningrado da Rússia continental. Esta semana, Vilnius fechou sua fronteira terrestre com a Bielorrússia para impedir que balões de ar quente entrem em seu território. O aeroporto de Vilnius fechou, voos foram interrompidos, o caos se instalou. No entanto, a verdadeira batalha não está no céu, mas no solo, nas passagens de fronteira. Em outubro, a Lituânia respondeu a este assédio com uma decisão muito incisiva. Fechou sua passagem de fronteira com a Bielorrússia. No entanto, essa retaliação foi aplicada por apenas cerca de 3 semanas devido a pressões comerciais. Mais tarde, as passagens de fronteira foram reabertas para reviver o comércio. Lukashenko viu isso como um sinal de vitória e superioridade, mas havia uma coisa que eles não previram. Esse assédio infantil quebrou a paciência do flanco leste da OTAN. A resposta da primeira-ministra da Lituânia, Ingrida Šimonytė, não foi a de uma diplomata, mas de uma comandante de guerra. Ela declarou estado de emergência. Bielorrussos, e dizemos que nenhum ataque híbrido será tolerado aqui. Vilnius selou não apenas seu espaço aéreo, mas também suas passagens de fronteira. O governo também decidiu mobilizar 5.000 soldados e implantar armas a laser de nova geração para aumentar rapidamente sua capacidade de defesa. Agora, esta Belarus é AV. Havia um total de 6 portões na fronteira terrestre Lituânia-Belarus. Hoje, apenas 2, Medininkai e Šalčininkai, estão operando a plena capacidade. Outros 2, Lavoriškės e Rigardas, estão parcialmente fechados desde 2024 e os 2 restantes, Šumskės e Tverečius, estão completamente selados sem chance de reabertura. Então, no momento, Lukashenko está se gabando de sua vitória, 66% da fronteira está efetivamente fechada e os 34% restantes podem ser fechados a qualquer momento. O governo lituano está considerando interromper completamente o transporte de carga da Bielorrússia por ferrovia. Isso inclui fertilizantes, produtos petrolíferos e outros bens de exportação que passam pelo território lituano. Talvez o próximo passo seja o desmantelamento do último elo físico com a Rússia, as linhas ferroviárias. Para entender as bases desta ruptura histórica, precisamos olhar um pouco para trás. Há também um lado cruel nesta crise, nas passagens de fronteira. Quando a Lituânia fechou 2 passagens de fronteira com a Bielorrússia em outubro em resposta ao assédio com balões, a resposta de Minsk foi puro banditismo estatal. As alfândegas bielorrussas apreenderam mais de 5.000 caminhões registrados na Lituânia, no país. Os caminhões estavam alinhados silenciosamente ao longo da estrada, com os motores desligados. Os motoristas, exaustos de horas de interrogatório policial, pareciam privados de sono e ansiosos. E agora, com a aproximação do frio congelante, a situação estava se tornando ainda mais grave. A comida estava acabando, a água quase esgotada e o diesel sendo usado gota a gota. Esta é uma iniciativa sem precedentes no coração da Europa, derrubando as regras do comércio internacional. Na época, o Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia emitiu uma declaração. Veja, esta é a declaração oficial deles. Eles dizem: mais de 1.100 caminhões de carga lituanos se acumularam na Bielorrússia. Quem eles estão culpando? Claro, a Lituânia. Todos os custos adicionais decorrem unicamente das ações impensadas, deliberadas e politizadas das autoridades lituanas. Uma acusação clássica, uma tentativa de transferir a responsabilidade. No entanto, a realidade era muito mais grave do que o declarado pelo Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia. De acordo com a Associação de Transportadores da Lituânia, Linava, o número não é 1.100. Dê uma olhada neste artigo da LRT. A Associação Linava estima que entre 4.500 e 5.000 caminhões e reboques lituanos estão retidos na Bielorrússia. Você consegue ver a gravidade da situação? Quase 5.000 veículos, bilhões de euros em carga, milhares de motoristas, todos subitamente mantidos como reféns em território inimigo. Então, como Alexander Lukashenko reagiu a esta situação? Diplomacia, uma busca por uma solução? Não. Lukashenko fez exatamente o que se esperava dele.
Em um movimento de completo pânico e desespero, ele recorreu à chantagem. Isso é inacreditável. Isso soa como as palavras de um chefe de Estado moderno. Em sua declaração no dia 10 de novembro, Lukashenko orgulhosamente relata a ordem que deu ao presidente do Comitê Estatal de Fronteiras. Os veículos foram reunidos, eles estão seguros. Aqueles que os protegem solicitaram 120 euros por dia, eu acho. Mais de 1.100 caminhões lituanos estão retidos na Bielorrússia. Lukashenko está ameaçando apreender oficialmente os bens comerciais civis de um país da OTAN. Porquê? Porque a ação da Lituânia o pegou de surpresa. Porque os jogos que ele jogou para ganhar o favor de Putin agora começaram a estrangular sua própria economia. Vilnius chamou isso de crise de reféns, mas o governo lituano, cedendo à pressão de suas próprias empresas de logística, foi forçado a reabrir a fronteira. Este recuo enviou a Lukashenko a mensagem de que a chantagem funciona e os ataques com balões se intensificaram. O incidente em 29 de novembro foi a gota d'água. Pelo menos 60 balões lançados de florestas bielorrussas entraram no espaço aéreo de Vilnius. 40 deles alcançaram áreas críticas para a segurança da aviação. O aeroporto foi fechado por 11 horas, deixando milhares de passageiros presos e custando à economia do país milhões de euros. A emergência a ser declarada concederá à autoridade para mobilizar todos os recursos necessários para abater esses balões. Agora, a primeira-ministra Ruzinian está muito mais resoluta. Se necessário, fecharemos completamente a fronteira. O governo lituano está agora considerando interromper completamente todo o transporte de carga por ferrovia da Bielorrússia. Sabe o que isso inclui? Fertilizantes, produtos petrolíferos e todos os outros bens de exportação que passam pelo território lituano para alcançar o mundo, que são a força vital da economia bielorrussa. Isso seria um desastre completo para a economia bielorrussa. Lukashenko pensou que poderia intimidar a Lituânia mantendo 5.000 caminhões como reféns, mas a Lituânia poderia cortar todas as exportações e importações da Bielorrússia em resposta aos 5.000 caminhões reféns. Este ultimato reverberou pelo palácio em Minsk. Lukashenko, que vinha fazendo ameaças, foi subitamente forçado a dar meia volta. Lukashenko instruiu o ministro das Relações Exteriores, Maxim Ryzhenkov, a realizar conversas urgentes com o lado lituano para normalizar a situação e retomar o funcionamento dos postos de controle de fronteira. No entanto, a verdadeira opção nuclear na mesa para a Lituânia e outros países bálticos não é derrubar balões ou fechar portas. É cortar o último elo físico com a Rússia, ou seja, as ferrovias. Os líderes da Estónia, Letônia e Lituânia iniciaram discussões sobre o desmantelamento das linhas ferroviárias que levam às fronteiras russas e bielorrussas pela primeira vez de maneira tão séria e coordenada. Este movimento é muito mais do que uma vitória tática nas linhas de frente de uma guerra. O pilar fundamental da doutrina militar russa, inalterado desde a Grande Guerra Patriótica, é a sua dependência absoluta das ferrovias como espinha dorsal logística massiva. Os ataques à infraestrutura da Rússia, incluindo suas linhas de abastecimento, portos e gasodutos de energia, visam estrangular seu exército. O estrangulamento logístico por trás das linhas de frente está agora sendo alcançado não apenas através de cadeias de sabotagem, mas também por meio de uma decisão política tomada a nível estatal. O principal efeito dessa decisão é que ela visa toda a economia de guerra da Rússia. O plano de desmantelamento dos Estados Bálticos corta diretamente as 3 principais artérias que abastecem os fluxos logísticos militares e civis da Rússia. Embora o projeto Rail Báltica vise a transição para a bitola padrão de 1435 mm da Europa continental, o momento e o alcance dessa decisão política amplificam enormemente o impacto geopolítico do projeto. Atualmente, essas linhas que utilizam um sistema de bitola larga de 1520 mm da Rússia são corredores vitais para o comércio de trânsito da Ásia Central para a Europa e do interior da Rússia para os portos bálticos. Corredor de trânsito leste-oeste, essas linhas desempenham um papel crítico na transferência de carga de países asiáticos como a China e o Cazaquistão para a Europa, particularmente via Lituânia e Letônia. Como o ministro dos Transportes da Letônia, Atis Vinke, afirmou claramente, desmantelar as linhas interromperia completamente todo o transporte de trânsito. Esta é uma armadilha geoeconómica muito maior do que a Polónia cortar a rota comercial da China. A Rússia é vulnerável devido às suas próprias dependências económicas. Os portos de Riga e Ventspils na Letônia e Klaipėda na Lituânia são importantes portas de entrada que fornecem à Rússia acesso a mares sem gelo. A interrupção dessas linhas ferroviárias interromperia as exportações de petróleo, carvão e fertilizantes da Rússia através desses portos. O fechamento dos portos seria um golpe devastador para a espinha dorsal do comércio exterior da Rússia.
A consequência mais destrutiva do plano de desmantelamento seria o isolamento completo de Kaliningrado. Kaliningrado é o único enclave da Rússia no continente europeu e sua única ligação física com o território principal russo é o corredor ferroviário através da Lituânia. A União Europeia havia permitido anteriormente o transporte ferroviário, apesar de a Lituânia restringir o trânsito rodoviário. No entanto, a decisão coordenada dos Estados Bálticos de desmantelar as ferrovias eliminaria completamente este corredor. Este movimento é um bloqueio estratégico semelhante a transformar a Crimeia em uma armadilha mortal, deixando-a cega, surda e isolada. A Rússia tem duas alternativas principais para abastecer Kaliningrado. Se a ferrovia for cortada, todos os suprimentos terão que ser feitos por via marítima. No entanto, o Mar Báltico é uma área extremamente limitada devido à proximidade das costas da Lituânia e da Polónia. As capacidades de vigilância marítima e antissubmarino da Lituânia, Letônia e Estónia mantêm essas linhas de abastecimento sob ameaça constante. Os envios militares já estão limitados devido às sanções da União Europeia. Esta situação traz um cenário semelhante à destruição da frota do Mar Negro na Crimeia para o Báltico. As enormes quantidades de equipamento militar, indústria pesada e carga civil não podem ser transportadas de forma sustentável por via aérea. Esta opção leva a custos logisticamente inaceitáveis e restrições de capacidade. As ameaças de retaliação da Rússia e as notas de protesto direcionadas a Kaliningrado já foram vistas antes, mas desta vez a manobra de estrangulamento é muito mais séria. Movimentos energéticos simbólicos e geopoliticamente significativos, como a mudança da Lituânia para a rede elétrica europeia ao cortar as linhas de Kaliningrado e Bielorrússia, já aconteceram antes. Agora, o plano de desmantelar as linhas ferroviárias deixa Kaliningrado sem opção de reabastecimento. A postura militar da Rússia na região é invalidada por esta decisão. Então, esses movimentos anunciam o fim do bastião nuclear de Putin. A resposta está no mapa. Na propaganda de Putin, Kaliningrado foi promovido como uma fortaleza inexpugnável, uma adaga apontada para o coração da OTAN. Mas essa fortaleza tinha uma falha fatal, a geografia. Este lugar nem sempre foi russo. Até 1945 era Königsberg, a capital da Prússia Oriental. Após a Segunda Guerra Mundial, Stalin anexou-o, expulsou os alemães e repovoou-o com soviéticos. Quando a União Soviética colapsou em 1991, tudo mudou. A Lituânia e a Polónia deixaram a União. Em 2004, ambos se juntaram à OTAN e à União Europeia. Da noite para o dia, Kaliningrado tornou-se um órfão geopolítico isolado do centro, mas armado até os dentes. Para Putin, era um ativo estratégico, lar de mísseis Iskander capazes de transportar ogivas nucleares da frota do Báltico e de dezenas de milhares de tropas. Mas havia um paradoxo mortal nesse punhal. Quanto mais Moscou militarizava Kaliningrado, mais a região se tornava dependente de rotas que não controlava. Olha para um mapa. Este enclave de 98 milhas está separado do território continental russo, está rodeado pela Polónia e Lituânia. Para chegar à região diretamente por estrada, é preciso passar pela Bielorrússia e atravessar esses mesmos postos de fronteira fechados da Lituânia ou pela Polónia, que também reforçou seus controles. Esta rota contorna o ponto mais vulnerável da OTAN, o corredor da Suwałki. Isso significa que a cadeia de suprimentos de Kaliningrado é uma sentença de morte para a Rússia. Tudo, desde combustível até alimentos, peças de reposição até medicamentos, deve cruzar fronteiras estrangeiras para chegar à região. E a parte mais crítica, todo esse poder de fogo, aqueles aclamados mísseis Iskander, aquela frota do Báltico, tudo isso precisa de combustível, peças de reposição e manutenção constante. As ferrovias e rodovias que abastecem esse equipamento militar também trazem mantimentos, medicamentos e materiais de construção. Um castelo é apenas um castelo se suas linhas de abastecimento funcionam. Kaliningrado, apesar de todo o seu poderio militar, é uma obra-prima de dependência de linhas de abastecimento, e agora essas linhas estão se rompendo. Então, quais eram as opções de Putin em resposta a esta situação? Opção 1. Intervenção militar. Como vimos na primeira crise ferroviária em junho de 2022, o Kremlin ameaçou furiosamente. Vamos retaliar, disseram. Mas a Lituânia é um membro da OTAN. Um ataque a ela acionaria o artigo 5. Poderia Putin arriscar isso enquanto estava atolado no ateleiro ucraniano? Não, esse blefe foi desmascarado. Opção 2. Rota marítima. Putin está tentando fazer remessas urgentes por navio através do Mar Báltico. O tráfego de balsas aumentou em 15%. Mas há enormes problemas aqui. O custo de cada tonelada de diesel está quase dobrando para o Kremlin. As balsas são lentas e nunca podem igualar o volume dos trens.
com a participação da Finlândia e da Suécia, o Mar Báltico tornou-se efetivamente um lago da OTAN. Esses navios são alvos, assim como os drones ucranianos no Mar Negro. O gelo do inverno ou tempestades poderiam pará-los completamente. A Rússia tinha um plano de emergência, um terminal flutuante de GNL chamado Marshal Vasilevsky. Está ancorado ao largo de Kaliningrado desde 2019. No papel, poderia ter abastecido a região, mas na realidade, um fiasco completo. Este terminal precisa de petroleiros para receber gás, e esses petroleiros precisam de mares sem gelo e calmos para atracar. Em novembro de 2025, o Mar Báltico congelou cedo. Quebra-gelos conseguiram apenas fazer 2 entregas. Cada navio-tanque podia trazer gás suficiente para sustentar Kaliningrado por 12 dias. Assim, o plano de contingência de milhões de dólares de Putin acabou sendo uma loteria dependente do clima. É aí que reside a maior crise. Kaliningrado tem uma última tábua de salvação, um gasoduto que passa pela Bielorrússia e Lituânia. No entanto, o atual acordo de trânsito crítico de 10 anos está previsto para expirar em 31 de dezembro de 2025. A data está se aproximando. A Amber Grid da Lituânia e a Gazprom da Rússia estão em negociações, e a posição da Lituânia é mais forte do que nunca. Eles querem taxas mais altas. Isso significa que a Lituânia controla o fornecimento de calor e energia para Kaliningrado. E se a Rússia quiser que esse gás continue fluindo, Putin terá que pagar o preço. Então, quem está pagando o preço por todo esse xadrez estratégico, esse estrangulamento logístico? Kaliningrado não é apenas uma base militar. É um lugar onde vivem aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1 milhão de cidadãos russos. Civis vivem à sombra de torres de radar e silos de mísseis. Escolas, hospitais e blocos de apartamentos compartilham um espaço com instalações navais. As bases funcionam com combustível diesel da Rússia, mas esse combustível diesel também alimenta os ônibus. As lojas estão abastecidas com mercadorias que viajam nas mesmas linhas ferroviárias que o carregamento militar. É um lugar com uma identidade dupla, parte fortaleza, parte pátria. E quando essa rede quebra, não é apenas um inconveniente militar, é uma reação em cadeia que atinge tanto soldados quanto civis ao mesmo tempo. O resultado estratégico desse bloqueio legal por Lituânia e Polónia não é ocupar militarmente Kaliningrado, mas torná-lo economicamente inviável. Esta situação poderia potencialmente desencadear uma explosão social dentro da região, enfraquecendo assim o regime de Putin internamente. Observando mais de perto o que está acontecendo, já podemos ver que essa estratégia está funcionando. Diz-se que os custos de combustível na região aumentaram até 40% em apenas algumas semanas. Diz-se que os custos de transporte triplicaram. Entregas que costumavam levar dias agora levam semanas. Isso está atingindo todos os setores como um efeito dominó. Mineradores de âmbar não conseguem lucrar devido ao aumento dos custos de transporte. Tripulações de pesca estão presas no porto devido à escassez de diesel e sistemas de refrigeração pouco confiáveis. O turismo está desmoronando. Os ônibus não estão circulando. Os edifícios não podem ser aquecidos adequadamente. Lembre-se do contrato social tácito de Putin com o povo russo. Obedeça-me politicamente e eu lhe proporcionarei estabilidade e segurança. Este bloqueio em Kaliningrado rasgou esse contrato. A fortaleza inexpugnável de Putin, aquele posto avançado armado com mísseis nucleares, está agora se transformando em uma prisão econômica para seu próprio povo. Esses mísseis não enchem estômagos. Aqueles mísseis não enchem as prateleiras dos supermercados. E essa situação está mudando o humor das pessoas, especialmente dos jovens. Nas redes sociais, nos canais de Telegram, eles veem como a vida é diferente a apenas alguns quilómetros além da fronteira em Gdańsk ou Vilnius. As luzes estão brilhantes, as prateleiras estão cheias. Esta é uma realidade que nem a propaganda de Putin pode encobrir. Então, o que você acha? Será que este bloqueio legal e o caos criado por seu aliado, Lukashenko, podem acabar com o domínio de Putin em Kaliningrado, quando o povo russo enfrentará a realidade de que mísseis não enchem estômagos? Aguarde seus comentários. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.